Muito bem, continuando a nossa temática, antes de falarmos objetivamente do mandado de segurança, vamos aqui fazer uma análise da ação popular. O artigo 5º, inciso 73, ele cuida da ação popular, que é um instrumento importantíssimo que a Constituição disponibiliza a qualquer cidadão para que ele possa fazer um controle social, tanto de atos do Estado quanto de atos de outros particulares. Veja, a ação popular ela é regulamentada pela Lei 4.717 de 1965. Como eu disse no início, o nosso objeto é analisar especificamente as disposições constitucionais e também aquilo que o Supremo tem destacado como mais relevante para esses remédios constitucionais. Eu quero aqui destacar 4 pontos que são muito importantes e que são sempre cobrados na prova no tocante à ação popular, que são: quem pode propor, para que serve a ação popular, se o autor precisa ou não pagar custas judiciais e o ônus da sucumbência e, por fim, quem julga a ação popular. Essas 4 questões são em quase todas as questões exploradas em direito constitucional quanto à ação popular, você responde com essas questões. Vamos anotar? Vem comigo aqui. Então, olha só, primeira coisa, o nosso comentário, artigo 5º, inciso 73. A primeira coisa importante, dentro da ação popular, mais cobrada na prova sem dúvida, é quem pode propor. Quem pode propor a ação popular? A Constituição Federal é clara em dizer que essa resposta é qualquer cidadão. Isso é muito elementar. Cidadão, primeiro, quem é o cidadão? O cidadão, em regra, é o brasileiro que esteja no exercício de direitos políticos. Cidadão é um status. Aqui, cidadania é no sentido estrito. É um status que eu adquiro com a alistabilidade. Por meio da alistabilidade, eu adquiro o título de eleitor e torno-me, no sentido estrito, o quê? Um cidadão. Ora, se quem pode propor é somente o cidadão, cai na prova sim, por exemplo, o Ministério Público pode, as pessoas jurídicas podem, um Estado-membro pode, a Advocacia Geral da União pode. Veja, MP é órgão, pessoa jurídica, órgão, ninguém pode. Quem pode é o cidadão. E quem é cidadão? É o brasileiro, em regra, no exercício dos direitos políticos. Por quê? Se a gente pega o artigo 14, parágrafo 2º, a gente vê que estrangeiro é inalistável. Então, o estrangeiro, em tese, não tem direitos políticos no Brasil. Salvo quem? Salvo o português equiparado. Então, primeiro, quem pode propor? Somente o cidadão. Cai na prova, qualquer pessoa jurídica, qualquer brasileiro nato, está tudo errado. A primeira questão, então, quem pode propor? Inclusive aqui, só um detalhe, eu coloquei título de eleitor como requisito para aquisição do status de cidadão no sentido estrito. A Lei da Ação Popular diz que tem que ser colocada uma cópia do título eleitoral para comprovar que a pessoa realmente é um cidadão. José Afonso da Silva entende que a ação popular também é uma forma de exercício direto da soberania popular. Detalhe, qual é o objeto? Para que serve a ação popular? A ação popular, ela serve para anular ato lesivo. Lesivo, por exemplo, ao meio ambiente, lesivo à moralidade administrativa, lesivo ao patrimônio público ou de que participe o Estado, ou de entidade de que participe o Estado, né? Então eu posso colocar aqui, depois você vai fazer a leitura lá, patrimônio público,
Aí ele vem e diz assim, patrimônio também histórico, patrimônio cultural, tudo bem? Anular, detalhe, esse ato que se visa anular pode ser um ato do Estado ou também um ato de um particular. Perceba que uma pessoa privada pode violar o meio ambiente, por exemplo, pode agredir o meio ambiente. E o cidadão, ele vai atuar como um substituto processual. Ele vai, em nome próprio, defender interesses difusos. Veja que aqui nós estamos falando de direitos difusos, ó. Direitos em tese de todos, inclusive direito ao meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração. Então eu quero anular, por entender que é ilegal, um ato lesivo ao meio ambiente, à moralidade, ao patrimônio, a um ou a todos ao mesmo tempo. Vamos continuar. A questão das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Veja, a regra é: o autor popular, em nome próprio, está defendendo o interesse de toda a comunidade. Então, em regra, ele não pagará custas judiciais. Ó, em regra, não será obrigado ao pagamento. A Constituição diz que o autor, em regra, não vai pagar. Só que esse, em regra, me autoriza, e a Constituição autoriza a exceção. Diz assim, ó, salvo se agir de má fé. Salvo se agir de má fé. Então, a regra é, já que ele está defendendo direitos de toda a comunidade, não é razoável exigir que ele arque sozinho com os custos disso. Detalhe importante aqui, ó, o cidadão pode propor, não pode? Mas exige-se advogado. Ó, ele não vai, ele não tem, se ele não tiver capacidade postulatória, ele não pode, em nome próprio, entrar com a ação, né? Defender em juízo é isso aí. Ele precisa de advogado. Ah, mas não tem condições. Então, assistência judiciária, defensoria pública. Para terminar, muito cobrado na prova. Quem julga? Muito cobrado na prova, por exemplo, é isso aqui, ó. Por exemplo, uma ação popular proposta contra um ato do presidente da República. Uma ação popular proposta contra ato do prefeito. Uma ação popular proposta contra ato do governador. Quem é que vai julgar? Por exemplo, ação popular proposta contra ato do presidente. Será que é o Supremo Tribunal Federal que vai julgar? Aqui será que é o TJ que vai julgar? Aqui será que é o STJ, por exemplo, que vai julgar? Será, meus amigos? Essa é a pergunta que cai todo dia na prova. Vamos deixá-la aí e vamos responder a nossa pergunta aqui, ó. Quem julga? Quem julga é juiz de primeiro grau. Isso mesmo, juiz de primeiro grau. Juiz federal ou juiz estadual, conforme as regras de competência previstas no caso concreto. Quem julga a ação não é o Supremo originariamente, não é o TJ, não é o STJ. Aí você pode dizer, ué, mas eu sempre ouvi dizer que quem julga a ação contra presidente da República é o Supremo. Fica atento. O Supremo, por exemplo, tem competência para julgar o presidente da República nos casos de infrações penais comuns. É o que está, por exemplo, no artigo 102, inciso 1, a linha B. Também um habeas corpus, um mandado de segurança
contra o presidente da República, vai para o Supremo Tribunal Federal. Mas a ação popular não. O Supremo tem jurisprudência pacífica no sentido de que ele não tem competência originária para julgar ação popular contra atos do presidente da República. Interpretando isso, de forma simétrica, o STJ também não vai julgar originariamente ação popular contra ato de governador e, da mesma forma, o Tribunal de Justiça ou o TRF, conforme o caso, não vão julgar ações populares originariamente contra ato de prefeito. Quem julga? Juiz de primeiro grau, juiz federal ou juiz estadual, conforme a competência envolvida no caso concreto. Isso é muito cobrado na prova. Em regra, o Supremo não tem competência originária para julgar a ação popular. Na jurisprudência do Supremo, basicamente, nós temos um caso em que o Supremo vai julgar originariamente a ação popular, que é o caso de conflito federativo. O artigo 102, inciso 1, a linha F, diz que pode haver conflito federativo entre a União e os estados, entre os próprios estados. Nesse caso, imagine uma ação popular na qual haja um conflito entre a União e diversos estados-membros. Quem vai julgar? É um juiz federal ou é um juiz estadual? Veja, o Supremo entende que nesse caso de conflito federativo, quem vai julgar é o próprio Supremo Tribunal Federal. Também tem um caso que é quando há uma suspeição ou quando há um interesse de mais da metade dos membros do tribunal ou de toda a magistratura. Então imagine uma ação popular que envolva o interesse de todos os juízes de primeiro grau. Então, nesse caso, envolve interesse de mais da metade dos membros de um tribunal. Aí o Supremo também vai chamar para si a competência conforme o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Então, em regra, o Supremo não tem competência originária para julgar a ação popular. No nosso comentário específico, a ação popular contra o presidente da República não vai originariamente para o Supremo Tribunal Federal. A ação popular, nós vimos em regra, é gratuita, salvo se o autor agir de má fé, se ele mentir no processo, se ele alegar coisas que realmente não aconteceram. Ele alega, traz fatos que não ocorreram, então ele traz documentos falsos. Se ele agir de má fé, ele vai ser condenado nas custas judiciais e também no ônus da sucumbência. Vale destacar que a ação popular, ela pode ser impetrada de forma preventiva ou repressiva. Então, tanto ela pode ser impetrada quando houver uma ameaça ao direito, e também de forma repressiva se o direito já foi violado. Tudo bem? Legal? Agora nós vamos analisar o mandado de segurança. Eu deixei o mandado de segurança por último, porque na doutrina é comum nós aprendermos e ouvirmos que o mandado de segurança ele possui natureza subsidiária, ele tem caráter residual. Vale dizer, o mandado de segurança vai ser impetrado quando? Quando houver um direito líquido e certo, para o qual não posso utilizar o habeas corpus, nem o habeas data, nem o mandado de junção, nem a ação popular. O Supremo tem jurisprudência firme, por exemplo, no sentido de que mandado de segurança não substitui a ação popular. Veja, nós estamos tratando de remédios constitucionais. Eles são garantias específicas. Cada um vai atuar dentro do seu âmbito de incidência. Então eu tenho o habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção, o habeas data para proteger o direito à informação pessoal quando o banco de dados negue o acesso à alteração dessas informações. O mandado de injunção para combater uma omissão do Estado no dever de legislar. Vimos também agora a ação popular, que tem que objeto anular ato do Estado, lesivo à moralidade, lesivo ao patrimônio, lesivo ao meio ambiente. Vimos que pode ser tanto um ato do Estado quanto um ato de particular. Veja, as lesões ou ameaças a direito que não possam ser protegidas por quaisquer dessas ações de que tratamos serão alcançadas, serão protegidas, serão asseguradas pelo mandado de segurança. Quando a gente pega o artigo 5º 69, ele diz que conceder-se-á mandado de segurança para quê? Para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data. Apesar de o texto dizer não amparado por habeas corpus ou habeas data, a doutrina amplia isso e diz não amparado por habeas corpus, habeas data, ação popular ou mandado de junção. Porque veja, sempre que, olha só, vamos imaginar, a falta de uma norma regulamentadora está inviabilizando o exercício de um direito constitucional. Vou entrar com mandado de segurança? Não. Mandado de injunção. Por quê? Onde couber mandado de injunção, não caberá o mandado de segurança. Veja, o Estado praticou um ato que está violando o meio ambiente, por exemplo. O cidadão quer atacar esse ato. Ele vai entrar com mandado de segurança? Não. Vai entrar com ação popular, porque o mandado de segurança, segundo a jurisprudência do Supremo, não substitui a ação popular. Isso é o caráter residual. Não cabe mandado de segurança quando, em tese, couber as demais ações. Vamos analisar agora, primeiro, os dispositivos constitucionais e, na sequência, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal acerca desse importante instrumento de defesa de direitos líquidos e certos. Vamos analisar? Vem comigo aqui, então, vou passar. Não, antes, espera aí. Eu tenho aqui 3 questões importantes. Eu tenho a súmula 365, a súmula 101 e uma ação originária. Então, rapidamente, vale a pena destacar aqui, ó. Olha só. A súmula 365 confirma aquilo que dissemos, que é pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Vimos que a legitimidade é apenas do cidadão. Essa eu acabei de citar, mandado de segurança não substitui ação popular. Mandado de segurança não substitui ação popular, o que demonstra que o mandado de segurança tem o seu caráter próprio de atuação. E, para fechar, uma questão importantíssima, a competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade. Detalhe, amigos, até mesmo do presidente. É via de regra de quem? Do juízo competente de primeiro grau. Por que o Supremo falou via de regra? Falou via de regra porque eu demonstrei para você que na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele entende que, na hipótese do artigo 102, inciso 1, a linha F, e também na hipótese do 102, inciso 1, a linha N, é possível que o Supremo julgue ação popular originariamente. A linha F cuida do conflito federativo entre União e os Estados, União e o DF, ou entre os próprios entes federados. E já a linha N, ela cuida daquela competência, como eu disse, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados, ou ainda aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou também sejam direta ou indiretamente interessados. Por isso que o Supremo deixou claro que, via de regra, a competência, até mesmo no caso de ação popular contra ato do presidente, via de regra, a competência de quem? Juízo de primeiro grau. Fechou? Agora sim vamos chegar ao mandado de segurança e aí vamos começar do artigo 5º, inciso 69 e artigo 5º, inciso 70. O mandado de injunção, o mandado de segurança, perdão, primeira questão importante, como eu disse, é que ele possui o chamado caráter residual. O caráter residual porque ele é impetrado, né? Nós vimos, quando não couber outra ação específica. Então, quando não couber habeas corpus, habeas data, mandado de junção ou mesmo a ação popular. Então, ele tem caráter residual e alguns vão chamar de subsidiário. Por isso que o 569 começa dizendo assim: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Detalhe, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Então vamos destacar objetivamente: direito líquido e certo. O mandado de segurança é uma ação sumária.
nele não há a chamada dilação probatória, não há momento para análise de provas. Direito líquido e certo é aquele comprovado por meio de documentos. A pessoa que impetra mandado de segurança tem que apresentar os documentos que comprovem o fato alegado. Isso é o que se chama de prova pré-constituída. Então, a pessoa que entra com mandado de segurança, ele tem que demonstrar de plano, e essa demonstração é por meio de documentos, que o fato que ele alega realmente ocorreu. É a chamada prova pré-constituída, sob pena de o juiz já denegar de plano o mandado de segurança. Vamos continuar na leitura. Ele diz: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Eu acredito alguma coisa nesse sentido esteja escrita. Aqui é o que nós chamamos, o que a doutrina chama de ato de autoridade. O mandado de segurança, ele é proposto contra ato de autoridade. Que ato de autoridade? Ato exercido na função pública, ato praticado no exercício de função pública. Agora, detalhe, função pública exercida tanto no âmbito estatal ou naquele caso de particulares exercendo função pública. Ou particular exercendo função pública. Por exemplo, quando a gente imagina um concessionário de serviço público, ele é um particular exercendo função pública. Mas veja, tem que haver o ato de autoridade. O mandado de segurança, ele tem algumas classificações, algumas que nós poderíamos chamar de espécies. E aí nós podemos dividir essas espécies em duas. Quanto ao momento da impetração e temos, volta aqui, quanto ao interesse envolvido. O mandado de junção quanto ao momento da impetração, ele pode ser preventivo ou ele pode ser repressivo. Preventivo, quando o meu direito encontra-se sob ameaça. Repressivo, quando o direito já foi violado. Quanto ao interesse, por sua vez, nós podemos ter o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo. Então, as espécies do mandado de segurança se dividem em quanto ao momento, e aí eu tenho um preventivo porque o meu direito está ameaçado, repressivo porque o meu direito já foi violado. Quanto ao interesse envolvido, nós temos o mandado de segurança individual e o coletivo, que é aquele que representa interesse de classe ou categoria, do qual falaremos um pouquinho mais à frente. Detalhe, o mandado de segurança não é gratuito. Não é uma ação gratuita. O que a gente viu? O habeas corpus é gratuito. Não é gratuito. Outra questão, precisa de advogado? Precisa de advogado. E aqui a gente pode até colocar assim, ó, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação popular
e mandado de injunção. Só para contextualizar o comentário, o que a gente viu? O habeas corpus, aqui ó, vou colocar duas informações. O habeas corpus, nós vimos, é o único que dispensa o advogado. Então, vou colocar assim, ó, não precisa de advogado. O habeas corpus é o único que prescinde, dispensa o advogado. Beleza? Os demais precisam de advogado. Agora, o que nós vimos? Que o habeas corpus é gratuito. O habeas data também gratuito. E a ação popular é também gratuita. É uma ação gratuita. Só que aqui é em regra. Porque nós vimos, se o cara agir de má fé, ele pode ser obrigado. Então, o mandado de segurança e o mandado de junção, constitucionalmente, não são gratuitos. Tudo bem? Agora, vamos analisar aqui algumas decisões importantes do Supremo acerca do mandado de segurança. A súmula 632 diz assim: é constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. Veja que não há prazo para impetração de habeas corpus, de habeas data, mas de mandado de segurança. A lei do mandado de segurança, a lei 12.016, fixa o prazo de 120 dias, como já fazia a lei anterior. Então, o que nós temos? O Supremo entende, apesar de essa súmula ter sido editada, com base na lei anterior, como a nova lei do mandado de segurança manteve nesse ponto o prazo de decadência de 120 dias, o Supremo entendeu que é constitucional fixar prazo para impetração de mandado de segurança. Outra questão importante: controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão de mandado de segurança. O direito controvertido não impede. Por quê? Porque o que tem que ser líquido e certo é o fato. O fato eu comprovo por meio de documentos. Então, a controvérsia sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança. Outra questão: não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Por quê? Contra a lei em tese, eu tenho que usar as ações de controle de constitucionalidade. Contra a lei em tese, eu tenho que usar as ações de controle de constitucionalidade, em especial a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação direta de ação declaratória de constitucionalidade, enfim, em especial essas aí. É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. Supremo, em regra, não aceita mandado de segurança para combater ato de conteúdo jurisdicional. Por quê? Porque já existem os instrumentos processuais para combater ato jurisdicional, que são os recursos, em regra. Instrumentos recursais. Como é que se combate um ato jurisdicional? Por meio de instrumentos recursais, uma apelação, um recurso ordinário, um recurso extraordinário, enfim. Continua comigo. O mandado de segurança não abre margem para dilação probatória. Lembra? Tem que ser direito líquido e certo comprovado por documento. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrado mediante o quê? Documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrem no setor público. Então, perceba que eu preciso demonstrar os fatos por meio de documentos. Continua comigo. Com efeito, o mandado de segurança impetrado contra a decisão judicial, o que a gente viu? Aqui, voltando aqui, a gente acabou de ver que, em regra, é inadmissível mandado de segurança para desconstituir ato de conteúdo jurisdicional. Aí, nesse mandado de segurança 25.340, o Supremo disse assim: com efeito, o mandado de segurança impetrado contra uma decisão judicial
somente é admissível nas raras hipóteses em que essa decisão judicial não possa ser atacada por outro remédio processual, exigindo-se, ademais, a presença de direito líquido e certo. Perceba que nesse mandado de segurança o Supremo confirmou tanto a questão da necessária demonstração de direito líquido e certo, quanto da questão subsidiária. O que ele disse? Somente é cabível o mandado de segurança para questionar um ato de conteúdo jurisdicional quando não houver um outro meio recursal capaz de atacar aquele ato. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Na nossa próxima aula, continuamos analisando o mandado de segurança. Um grande abraço.